Bom dia! Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, a partir de agora, vamos debater os assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos o presidente da Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, Alex Oliva. Presidente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Natália. É um prazer enorme estar aqui com você. O prazer é nosso poder trazê-lo no último mês do ano, onde a gente pode levar para os telespectadores e para o setor portuário um balanço importante do que a Companhia Docas fez e do que pretende fazer. Seja muito bem-vindo. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Presidente, qual balanço o senhor pode fazer do ano de 2017? Natália, nós estamos fechando o ano de 2017 com bastante gratificado pelo trabalho, porque foi um ano difícil, um ano de grandes transformações, um ano que o nosso país passou por grandes tumultos e nós conseguimos fazer um trabalho em que a nossa equipe foi motivada a deixar os problemas da porta para fora e concentrarmos nas nossas atividades, concentrarmos nos nossos afazeres e fazer da melhor forma possível. E esse deu resultado. Nós estamos com a expectativa de bater o recorde histórico do Porto nos 125 anos em que o Porto se consagra como um grande porto da América do Sul. Sim. Então não é mais o porto do Brasil, é da América do Sul, é o maior porto da América Latina. Num ano difícil, né? Num ano difícil, né? Porque quando está tudo favorável é fácil. Quando está difícil é que a gente tem que superar. E é isso que nós motivamos a equipe, temos uma equipe que está comprometida com o resultado e nós vamos ultrapassar a barreira dos 120 milhões de toneladas nesse ano de movimento. E isso traz ainda mais responsabilidade, né, presidente? Claro, porque na medida em que você presta o melhor serviço, você se vê obrigado a continuar crescendo, melhorando todo dia. Então o desafio não é chegar no patamar e se acomodar, é continuar crescendo e melhorando, corrigindo aquilo que sempre tem o que melhorar. Que são os desafios, Esses são os grandes desafios. Então, 2017 é um ano que eu posso dizer que nós ganhamos alguns Oscars. Nós tivemos o primeiro, que foi a licença operacional do Porto, que é um grande feito, que tinha 13 anos e que não se conseguia resolver. Não se conseguia. Tá? Nós tivemos a coragem, a ousadia de enfrentar a hipocrisia que existia quanto aos cilindros que estavam esquecidos há 22 anos no Porto. A própria mídia... Esquecido, né? Esquecidos. O esquecido tem que ser bem colocado entre aspas. Esquecidos, né? Por conveniências. Por conveniências. Falta de coragem, vontade de resolver o problema. Apanhei muito durante quase 4 meses por conta desse cilindro, como se nós fôssemos os culpados. O Porto era mero, fiel depositário de uma carga perdida e que ninguém tomou conta. Aí quando você vai, a empresa faliu, ninguém é responsável, ou seja, filho feio não tem dono. Não tem dono. E aí acabou no colo da Codesp. Isso deu um impacto, inclusive, nas minhas contas financeiras. Claro. A sociedade precisa entender que aquele esforço que foi feito naquele tempo recorde trouxe grandes desafios para a gestão e a coragem de fazê-lo. Tivemos que fazer contratações com dispensa de licitação. Isso tudo, o meu crachá vai para o TCU para prestar conta, porque na hora de fazer, você é obrigado a fazer. Mas depois que passa, vem o questionamento. Você não podia ter feito diferente? Você não podia ter feito mais barato? Vem para o meu lugar e faça. Faça melhor do que eu. Senta na minha cadeira e veja os desafios que eu enfrento. Exatamente. Então, isso para mim foi um Oscar. Nós conseguimos num prazo recorde. E numa operação extremamente criteriosa, Pois né, é, e foi o primeiro registro que tem. Isso virou um caso de sucesso a nível mundial. Graças ao bom Deus, o Pai Poderoso, que não teve nenhum acidente, não houve nenhum risco, teve sim muito cuidado, a equipe comprometida, trouxemos os melhores especialistas do mundo, pagamos muito caro. Isso vai impactar nas contas da empresa, porque não estava no orçamento. Esse ano, que uma das minhas metas era fechar no azul,
Não vou conseguir, porque só ali foram 13 milhões de reais que foram gastos naquela operação. A gente pode dizer 13 milhões de reais em 4 meses, né? Então, não é pouco, não é pouco dinheiro. Para se ganhar esse dinheiro, eu lutei o ano todo e investi em 4 meses. Investi na segurança e na tranquilidade da sociedade. Sim. E uma das coisas que nós temos buscado na nossa gestão é a relação porto-cidade, cidade-porto. E esse programa, eu agradeço a você a oportunidade, que permite que a sociedade entenda essa relação, que é uma relação, sim, que tem que haver entendimento entre as partes. Claro. O nosso trabalho impacta no dia a dia do cidadão, mas o cidadão tem que entender, sem o nosso trabalho, ele perde 72% da receita do município. Santos praticamente vira uma cidade fantasma, a gente pode dizer, e a região também sofre muitos impactos. Nós fizemos um vídeo novo esse ano para comemorar os 125 anos do Porto. Nós fizemos uma estatística. O Porto de Santos gera, com empregos direto e indireto, algo em torno de 160 mil empregos. Nossa. Não é pouco. Não. Num país que Num país que está com desemprego, com falta de recursos, nós não podemos nos dar o luxo de perder isso. Então, essa relação porto-cidade é muito legal. Dando continuidade na ideia, quer dizer, tivemos a LO, tivemos a coragem de enfrentar os cilindros. Um processo de 15 anos em que não se resolvia o problema da eletricidade do Porto. O Porto é o único no mundo que tem uma hidrelétrica que gera a sua própria energia. Tinha 15 anos que ninguém botava a mão para ter coragem. Nós fomos, conversamos com o Ministério das Minas e Energias, conversamos com a Agência Nacional de Água, conversamos com a agência, com a ANEEL, e infelizmente a interpretação que foi dada foi equivocada. Saiu a manchete. Processo de licenciamento da hidrelétrica do Porto de Santos é arquivado, como se fosse uma coisa ruim. É bom, né, presidente? Foi ótimo, porque tinha 15 anos e não tinha que acabar, né? Algum momento tinha que acabar. E por que foi arquivado? É bom que se esclareça. Por quê? A hidrelétrica ela foi inaugurada em 10/10/10. Olha que coisa emblemática. 10 de outubro de 1910. 100 e poucos anos atrás. Não existia IBAMA, não existia Meio Ambiente, não existia ANEEL, não existia Ministério de Minas e Energia e o Porto era pioneiro. E não existia preocupação com sustentabilidade. Nada, não se tinha noção. Na verdade, nós não tínhamos o conhecimento desse cuidado que nós temos que ter com a sustentabilidade ambiental. Eu não gosto muito dessa palavra meio ambiente, eu acho ela discriminatória. Você tem que incluir o bicho-homem no sistema. Sim, claro. Ele é o grande responsável. Ele é o grande responsável, ele é que tem que cuidar. Então, ele tem que ter um ambiente sustentável, onde ele atue com responsabilidade para poder dar continuidade a esse ambiente que nós precisamos para viver. Então, nós não podíamos, no processo, e foi o meu grande argumento junto a esses órgãos todos, foi uma verdadeira via crucis. Eu praticamente duas vezes por mês eu ia a Brasília para prestar conta e perturbar todo mundo. Até que eu consegui me fazer entender que você não pode me dar aquilo que já é meu. Sim. Então, a legislação é posterior à posse da Codesp em relação à hidrelétrica. Sim. Então, eu matei o processo foi arquivado, porque perdeu o objeto. Claro. Você não pode me dar o que é meu. Claro. Então, eu não tinha que licenciar, eu não tinha que pedir autorização, absolutamente nada. Estava totalmente equivocado o processo, por isso que não andava, ficou 15 anos se discutindo. Eu digo enxugando gelo. Enxugando gelo. E colocar os dedos nessas feridas, presidente, é se expor, expor a cara a tapa. É botar a cara a tapa e ir para resolver. Sim. Você tem que buscar uma solução. Eu tenho usado uma frase, o pessoal brinca comigo no Porto, mas eu estou até já levando para o lado, vamos dizer assim, lírico, ou lúdico, vamos chamar assim. O que eu não sei, não posso fazer nada. Mas aquilo que eu sei, alguma solução tem que ter. Eu não vou botar embaixo do tapete e não vou ser hipócrita e fingir que não existe. Eu vou para cima. Então, várias coisas que a sociedade sabe, o setor conhece, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de falar. Quando eu não sei, mas na hora que eu sei, eu estou ficando meio chato. E é bom que seja chato. Aliás, eu destaco um terceiro tema que a gente vai abordar com mais profundidade no próximo bloco, mas uma outra coragem também é com relação à questão da dragagem. Isso. Né? Ouvir, colocar os ouvidos
para escutar quem efetivamente fomenta o Porto e enxergar que pode haver uma outra alternativa para um problema que também é bastante antigo e que ninguém também tinha muita coragem de botar o dedo na ferida. Na verdade, quando a gente fala de dragagem, é só no sinônimo de que, vou apanhar hoje. Mas eu acho que, como a gente vai abordar melhor no próximo bloco, eu acredito que já estejamos num bom caminho. Eu acredito que nós estamos dando os primeiros passos para buscar uma solução que, quiçá, seja uma solução definitiva e que a gente resolva. Só para você ter uma ideia, Natália, dragagem, os nossos pesquisadores, e num seminário no início do ano passado, trouxe um livro de 1918, em que se falava da dragagem do Porto de Santos. Então, esse tema não é um tema novo. Nem um pouco novo. Né? Nem já um tem mais novo. De um século de discussão. O senhor estava falando para mim nos bastidores que dia 9 de novembro, se eu não errei a data, o senhor completou 2 anos. 2 anos, passou rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E o senhor também bateu o recorde, e a gente precisa exaltar isso, de um presidente na cadeira da CODESP. E que eu acho isso extremamente importante, porque a gente debate muito aqui no Bom Dia Baixada a questão da importância também do planejamento das atividades e das ações. Quando a gente tem uma troca muito rotineira, esse ritmo se perde, né, presidente? Sim, porque quem chega não conhece, precisa de um tempo. Quando ele começa a conhecer, ele acabou, sai. Já sai. Aí o outro que chega, então eu chamo do processo limbo. Enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Você nunca consegue levar a cabo. E eu, felizmente, nessa minha gestão, o meu mandato era de 2 anos, ele já está findo, serei ou não reconduzido, não depende de mim, mas eu tenho uma grande vantagem. Eu não pedi para vir, Sim. Eu fui convidado para vir. E ontem eu tive uma situação deselegante, deseducada por parte de uma pessoa da sociedade, um representante aqui, que me desacatou e me ofendeu, porque a concepção dele é tão equivocada e o raciocínio é tão mesquinho, tão pequeno, que ele não percebe. Você é um presidente indicado político, então tá. Quem não é? Eu não vim porque pedi. Eu fui convidado. E tem uma indicação política, sim. Claro. Tudo no nosso país tem. São cargos públicos de relevância e que o governo tem, sim, que indicar pessoas que ele competentes para fazer o trabalho. O que nós temos que ter é meritocracia, méritos fazer. Quando eu vim, eu não vim para aprender. Graças a Deus eu tenho uma história, tenho um currículo, eu vim para contribuir, para melhorar. É o que eu sei fazer, é o que eu estou fazendo. Então eu acho que isso é bom. Só dando continuidade dos troféus, nós tínhamos um processo aqui esquecido, que além dos cilindros, além da LO, além da eletricidade... E da dragagem. Nós tínhamos a dragagem. Nós tínhamos a dragagem. Então, nós tínhamos o governo, o SEST, que é a secretaria que coordena todas as estatais, e não são poucas, criou IG-SEST, Índice de Governança das Empresas Públicas. Nós ficamos, são 5 patamares. Nós ficamos no 3º. Por que ficamos no 3º? Não porque nós não queríamos ficar no 1º. É porque tem ações que independem da nossa vontade. Eu dependia, por exemplo, da aprovação do Estatuto, da adequação à nova Lei 13.303. Então, isso só conta ponto no índice de gestão depois que a Assembleia Geral aprova, homologa e implanta. Então, transcende a nossa gestão. Sim. Mas aprovamos ontem. Então, próxima rodada em março, eu quero ir para 2º lugar. E vai. E vamos. E vai. Esse é um desafio para a nossa sociedade. O Porto de Santos merece isso. Então, e até o final de 2018, na 3ª rodada, eu quero estar em 1º. E eu acho que consegue. Acho que consegue. A ANTAC criou um prêmio de sustentabilidade ambiental. Nós estávamos no ano passado em 12º lugar. Esse ano nós ganhamos o troféu de 1º lugar. Então, eu acho que 2017, o balanço de 2017, é um balanço de um ano trabalhoso, mas cheio de conquistas, em que o Porto de Santos, a sociedade santista, tem que se orgulhar do porto que tem. E nós fizemos um trabalho que o resultado está aparecendo. Eu acho que mais que isso, a importância de não ficar sentado sobre o problema, né? De não ter medo de encarar o que precisa ser de fato encarado e responder para a sociedade, porque é só dessa maneira que a gente consegue derrubar essa barreira que existe entre porto e cidade. E olha, uma coisa que eu tenho que agradecer, eu fui muito bem acolhido pela cidade de Santos.
Tanto é que dos últimos 5 presidentes eu moro na cidade. Eu vivo aqui, eu passo meu fim de semana aqui. Eu não sou presidente de segunda meio-dia, sexta meio-dia. Eu vou ao Porto sábado, domingo, feriado. Os nossos funcionários agora andam mais atentos, porque domingo, 4 horas da tarde, do nada o presidente aparece para verificar se... Porque o nosso porto funciona 24 horas por dia, 365 dias. Outro dia, 1 hora da manhã, eu estava no porto. O que esse presidente maluco está fazendo 1 hora da manhã no porto? E até brinquei ontem com um colega seu entrevistando sobre a novo tipo de carga que nós começamos ontem, o transporte de carga viva, de bois, né? Primeira partida de 27 mil e a partir daí nós vamos aprovando essa experimental de ontem, que vai durar 5 dias essa carga. Se tiver tudo nicho, ok, né? É um novo nicho, é um novo negócio, é mais recurso, é mais emprego, é mais trabalho, é mais ação que a gente empreende. E o Porto mostra que veio prestar serviço à sociedade. Então, numa dessas aí, o pessoal ficou assustado. Por quê? O que engorda o gado é o olho do dono. Se você não estiver na frente, vão dizer tudo que querem para você. E você escuta e vai ouvir se quiser. Sim. Como eu sou meio São Tomé, eu gosto de ver para crer. Ver para crer, está certo. Eu acho que é a gestão que faz toda a continuidade do negócio. E nesta sexta-feira, o Bom Dia Baixada recebe o presidente da Codesp, Alex Oliva. Você pode interagir com o nosso convidado através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Presidente, qual é a proposta que a Codesp tem para a utilização do nosso modal hidroviário? Bom, eu posso te adiantar algumas coisas, não tudo, mas o Porto tomou todos os cuidados necessários para sair da discussão, do achismo, e eu costumo usar uma palavra que as pessoas às vezes não entendem, mas a nossa língua portuguesa ela é rica. Às vezes eu digo, poxa, tanta ignorância, por que as pessoas não se preocupam em entender um pouco mais? Sim. E aí lato o senso da palavra ignorância, meio professoral, mas... O ato de ignorar, não saber, desconhecer e falar sobre algo que não sabe. Acaba falando que não deve ou fala equivocado. Sim. E aí eu vou lembrar uma máxima da mídia, né, que divulga uma mentira N vezes que ela se torne verdade. Então essa é uma máxima que todos nós conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial. Então desfazer esses equívocos é muito trabalhoso, difícil, muito difícil, porque cristaliza uma concepção errada. Então, a primeira que eu quero falar direto para os caminhoneiros é que a hidrovia vai ajudá-los muito. O processo para os caminhoneiros é integração, racionalização e melhoria na qualidade do serviço do caminhoneiro na Baixada Santista. Por quê? A hidrovia vem como mais um modal para ajudar o porto a crescer, fazer com que nós continuemos a bater recordes de produtividade, é mais uma alternativa, sem conflito com a cidade, que é o equilíbrio porto-cidade, cidade-porto. E os caminhoneiros, como é que nós vamos fazer? Calma, vamos evoluir, senão nós ainda estaríamos no século passado com carroças. É uma análise muito simplista dizer que o modal hidroviário vem para tirar o emprego do caminhoneiro e que o modal rodoviário acaba. Exatamente o oposto. Porque isso não é verdade. Claro que não. Se nós ficássemos nas mesmices, lato sensu, nessa nossa ignorância, nós ainda estaríamos no Porto de Santos com carroça carregando sacaria. Sem dúvida. E sem nenhuma tecnologia implantada para facilitar a vida do homem. Quando houve a modernização do porto, chegaram os novos terminais, vão perder empregos, estivadores. Calma, tudo evolui. Estamos no século XXI, a tecnologia... Nós temos que nos qualificar e nos prepararmos para ter um bom emprego, ganhando melhor. Né? Mais uma vez saindo da zona do conforto. Da zona de conforto, que está naquele status quo, está bom assim, para que mexer? Para melhorar, para ser mais produtivo, para ganhar mais. Para ser mais competitivo. O porto precisa ser mais competitivo. E é isso, ser competitivo. Você falou a palavra certa. E competitividade significa integração entre os modais de transporte. Existe uma lei, que é a lei do OTM, Lei do Operador de Transporte Multimodal. Essa lei,
ela prevê e está implantada para integrar os modais de transporte. Então, tem trabalho para o caminhão, tem trabalho para o trem, tem trabalho para o navio, tem trabalho para o duto, tem trabalho para o aéreo, tem trabalho para todo mundo, desde que inteligentemente trabalhem juntos. Um não é concorrente do outro, cada um tem o seu nicho próprio. O caminhão, gente, tem que ser entendido que ele, numa distância de até 300 quilômetros, ele é flexível, ele é porta a porta. Imagine que toda a carga que chega e sai do porto não chega na nossa casa se não for pelo modal rodoviário. Mas os grandes volumes não necessariamente precisam ser pelo modal rodoviário. Tem outros modais. Até porque nós temos um país de dimensões continentais e que muitas vezes oferece uma rodovia que não permite que o caminhão chegue na hora que tem que chegar. Exatamente, além de sacrificar o caminhoneiro. Sem dúvida. Então, imagina o seguinte, daqui a 5 anos, e eu estou trabalhando com esse universo, daqui um planejamento de curtíssimo prazo, 5 anos, num planejamento de infraestrutura é considerado curtíssimo prazo. Curto prazo na infraestrutura é 10 a 15 anos, médio é de 20 a 25. Então, nós estamos falando de 5 anos, que é amanhã. É amanhã. E, de fato, presidente? Quando a gente pisca, o tempo passou. Eu já estou há 2 anos aqui. O ano já acabou. Já estamos em 2018. Já estamos em 2018. Então, é o seguinte, o caminhoneiro ele tem que entender que ele vai ter um novo nicho, onde ele vai fazer mais viagem, e num percurso mais curto, em vez dele ficar numa fila mais de um dia esperando para descarregar, congestionando a entrada do porto, tumultuando a cidade, poluindo, impactando, tendo acidente, prejuízo para ele próprio, o desgaste físico dele, a tensão, o desgaste que ele tem. Então ele fica um dia, 2 esperando. E um dia, 2 ele dá 3, 4 viagens num percurso curto. É só usar a inteligência, né, presidente? Racionalizar e integrar. Sem dúvida. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, você falou de hidrovia, nós vamos lançar esse mês o projeto das hidrovias da Baixada Santista. Vamos fazer 2 apresentações. A primeira nós vamos fazer, está tudo correndo para que o próprio ministro Maurício Quintela venha fazer o lançamento das hidrovias ainda esse mês aqui. Vamos acertar a semana que vem a data para fazer isso. Nessa oportunidade, nós vamos lançar a hidrovia para a sociedade. Em seguida, nós vamos convidar toda a sociedade relativa ao modal rodoviário para apresentar a hidrovia e mostrar as vantagens e o que pode evoluir para que eles sejam parceiros nossos para implantar integrado com a hidrovia. Porque a hidrovia, nesse primeiro momento, ela vai estar integrada à ferrovia. Não vai afetar absolutamente nada no dia a dia do caminhoneiro. Vai sim evoluir, na medida em que ela foi implantada e foi implantado os pátios integradores, a plataforma logística, e aí nós vamos precisar que os caminhoneiros se adequem a esse novo desenho, a esse novo arranjo multimodal, e aí o caminhoneiro vem numa segunda fase. Então... Haverá tempo, né? Para saber essa adequação, fazer um planejamento, mudar o modus operandi e entender o que está acontecendo para evoluir. Sim. Então, não se pode evoluir sem estudar e sem acreditar nas inovações. Ninguém quer tirar nada de ninguém. Pelo contrário, nós queremos melhorar todos. E todos ganham. Principalmente a sociedade que tem uma prestação de serviço mais eficiente. E que deve ser, claro, o cliente principal de qualquer negócio e de um negócio como o do Porto de Santos. Pois é, e uma coisa que o nosso país, durante algum tempo, estigmatizou a palavra lucro. Eu acho que nós temos que ter a coragem, e aí eu digo coragem, de deixar essa hipocrisia de lado, porque é uma hipocrisia. Quando se fala de lucro, é um palavrão. Gente, nós vivemos numa sociedade capitalista, por favor, né? E o lucro é o objetivo do negócio. Claro. Se não tiver ganho, você não investe, você não gera emprego, você não cresce. E a economia trava como travou e vivemos a crise que vivemos. Falta dessa visão. Exatamente. Então, o lucro é o objetivo do negócio. Então, eu acho que nós temos que ter um outro olhar, uma percepção diferente. Então, o porto, como um grande agente econômico, catalisador, ele tem esse papel de motivar, mostrar à sociedade e produzir para que essa sociedade se beneficie desse trabalho. Todos nós ganhamos. Então, isso eu acho que é o objetivo do porto. Não só ser o maior,
mas continuar sendo o melhor. O melhor. E cada dia fazendo o melhor. E precisa ser, né, presidente? Porque os desafios para o Porto de Santos são muitos quando a gente vê que outros portos estão se desenvolvendo, estão se capacitando, estão se qualificando. E o maior porto não pode ficar para trás. Não pode ficar para trás, claro. E repara o seguinte, quando nós falamos de hidrovia, e nós vamos mostrar esse projeto, você já está convidada para estar conosco. E eu estarei lá. Né? É mostrar como que nós podemos usar uma ferramenta que está aí disponível, que basta querer fazer, ter coragem de usar. Com abundância, né? Disponível com abundância ainda, por sinal. Pois é, então nós vamos fazer um lançamento que eu tenho certeza vai ser a cereja do bolo dos 125 anos do Porto de Santos. A gente pode dizer que esse projeto é a menina dos olhos? Claro que é, porque eu estava comentando com você, em 2008 eu tive o privilégio de ter sido convidado para vir aqui a Santos fazer uma palestra na Associação Comercial de Santos, num auditório, para mostrar a ideia das hidrovias da Baixada Santista. Então, desde 2008, eu acalento esse sonho. E eu não sabia à época que a conspiração astral me traria para cá. E ao longo de quase 10 anos se discutiu muito. E essa ideia não é uma ideia minha, é uma ideia que já estava aí, precisava alguém capitanear, mostrar a viabilidade. E naquela época eu estava, então, superintendente de navegação interior na ANTAC, na agência reguladora. E nós mostramos que era viável sim e que tinha uma coisa fantástica, que independia dos poderes federais e estaduais, era uma coisa que poderia ser capitaneada pelo próprio porto. Ela está dentro da área de ação do porto. O que representa agilidade em todo o processo, né, presidente? Exatamente. E a autoridade portuária é que, vamos dizer assim, é a dona da caneta. Pode fazer, tem que fazer, mas precisa querer. Precisa querer. Por que o senhor, na opinião do senhor, que já vem há anos trabalhando e com bastante experiência nessa questão da integração dos modais, em especial da hidrovia, por que o senhor acredita que se investe tão pouco em modal hidroviário? Eu vou repetir uma palavra que eu falei há pouco. Ignorância. Ignorância. O lato sensu. As pessoas desconhecem as vantagens que tem na integração do modal e ficam discutindo conflito onde não existe. Então, aquela história, o país é um país rodoviarista. Vamos entender que foi... A opção foi há 50 anos atrás, né? Vamos evoluir? Vamos evoluir, vamos crescer, vamos olhar para frente. Vamos pegar outras experiências que deram certo né? e queimar etapas para sair dali. Então, quando eu digo ignorância, no sentido que, em vez de nós ficarmos discutindo que um compete com o outro, nós temos que ter esse olhar integrador. Sem dúvida. A multimodalidade. Então, o que compete à ferrovia é dela. O que compete ao aquaviário é dele. O que compete ao aéreo é dele. O que compete ao rodoviário é dele. Onde que está o grande X da questão? É integrar e um se complementar ao outro. É o que a gente diz aqui. A gente pode fazer um comparativo. A gente fala também sobre a necessidade do olhar metropolitano, né? É como se eles olhassem metropolitanamente, não apenas individualmente para o próprio negócio. Exatamente. E quando nós integramos os modais de transporte, nós estamos, na verdade, nos tornando mais eficientes. Com certeza. Que nós vamos fazer naquilo que nós temos a nossa expertise, vamos fazer melhor, não vamos estar competindo com o outro, pelo contrário, nós vamos estar ajudando o outro a melhorar o desempenho dele, porque eu vou estar eficiente, vou exigir que o meu parceiro, na sequência, também seja eficiente para eu não perder negócio. Perder negócio significa ter prejuízo. Claro. E o meu objetivo é lucro. Sim. Olha a nossa palavra lucro aí. Lógico. Então tem que ter. Então eu acho que esse discernimento, esse entendimento, esse deixar de ser ignorante sobre o fato, ajuda bastante. Eu acho que nós já amadurecemos. Os últimos 10 anos, a sociedade, principalmente o setor de infraestrutura, o setor de transporte, já percebeu. E eu dou um exemplo emblemático. Um caminhoneiro do Rio Grande do Sul, que fazia transporte do Rio Grande do Sul para Manaus, hoje é considerado o Onassis da Amazônia. É um dos maiores empresários do setor hidroviário, sem deixar de ser caminhoneiro. Ele percebeu a visão que falta muito. Integradora que falta. Ele deixou a ignorância de lado
se aventurou, ele tem estaleiro, tem a maior frota de embarcações, tem uma fábrica de carretas, ele produz, ele tem 400 embarcações na Amazônia, sem deixar de ter a frota de caminhões dele que abastece a hidrovia para ele ganhar dinheiro. Ou seja, essa é a visão de negócio. É você saber empreender, é você Exatamente, saber é não ter articular, medo, não ter medo de inovar e de ter coragem para enfrentar. Na semana passada, há algumas semanas, inclusive, nós tivemos aqui na nossa mesa o presidente da Brasil Porto Logística. Ah, legal. E ele disse exatamente isso, que é preciso que se entenda que o rodoviário não vai acabar. Nunca. Que havendo a integração, todos que estão ali dentro ganham. Exatamente. Eu acho que esse é o nosso papel hoje. O nosso papel, quando gestores, quando ocupando cargos da relevância como eu tenho o privilégio de ocupar hoje, de perceber que nós temos também um dever de ofício de esclarecer, tirar dúvidas, diminuir a ignorância sobre o assunto e fazer com que os envolvidos tenham uma percepção moderna, arrojada, corajosa, porque todos ganham. Sem dúvida. Então esse é o foco. E o Porto precisa continuar ganhando, senão ele vai perder em competitividade, sem dúvida nenhuma. E chegamos ao último bloco do programa. Na bancada comigo, para a agenda do Porto desta sexta-feira, 1º de dezembro, Alex Oliva, presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Ainda dá tempo de você participar através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Presidente, vamos falar um pouquinho de dragagem? Vamos, esse é o tema predileto. Nós precisamos falar, né? Aliás, eu vou dedicar grande parte desse bloco ao tema, porque semana passada houve a primeira reunião do grupo de trabalho. Acredito que a criação deste grupo de trabalho tenha sido um primeiro passo muito importante. O que foi debatido e o que ficou dessa primeira reunião, presidente? Bom, eu acho que essa primeira reunião de implantação do grupo, ela teve o seu valor que eu chamo emblemático. A coragem de se enfrentar ao problema. Então, e aí eu tenho que elogiar todos os envolvidos, a sociedade e principalmente o governo. Quando nós falamos governo, nós estamos falando de nós mesmos, claro. Porque quando a gente fala o cidadão comum, a culpa é do governo e aponta o dedo para frente, esquece que tem 3 apontando para ele. Quem elegeu o governo? Quem botou lá fomos nós, lá, então exato. A responsabilidade também é nossa. Então, esse nosso governo que aí está, não vamos entrar no debate político, está sendo, se propondo a enfrentar os problemas, e que são problemas difíceis, não são problemas fáceis. Sim. Né? Então eu entendo o seguinte, existe uma boa vontade, uma demonstração de aceitar a demanda da sociedade, isso foi uma demanda do empresariado santista, teve uma reunião na Casa Civil, foi apresentada a demanda, a Casa Civil, o governo aceitou a demanda, trouxe os outros ministérios, fez um grande debate intergovernamental, propôs o grupo de trabalho, saiu e fazer uma portaria interministerial, burocraticamente não é fácil, leva algum tempo. Fala, tem 4 meses, espera aí, gente, 4 meses para você juntar planejamento, Casa Civil, Ministério do Transporte, Fazenda, Grana, Tesouro. Não é fácil. Não. ANTAC, DENIT. São muitos órgãos e muitas línguas, né, presidente? E cada cabeça um pensamento. Sentença. Exato. Então, juntar tudo isso, harmonizar criar, baixar uma resolução, publicar no Diário Oficial, constituir o grupo, a mim me parece que já foi um grande feito. Sim. Uma demonstração clara de se buscar uma solução. Sim. Ao implantar essa reunião, esse grupo de trabalho, e emblematicamente ser feito aqui dentro da Codesp, tem um valor muito significativo. Pode ter passado despercebido para outros, mas para mim não. Claro que não. No dia em que eu noticiei, inclusive na sexta-feira passada, e nós falávamos na redação, a observação foi justamente essa. É a primeira reunião e é dentro da Codesp. Dentro da Codesp. Isso para demonstrar à sociedade e aos próprios participantes que não há nenhuma hipótese a aversão à ideia de inovar. Pelo contrário, nós apoiamos. Sim. Agora, vamos ter que fazer isso consciente. Então, teve a primeira reunião, se instalou o grupo, foi feita uma apresentação para os grupos das demandas e dos problemas que vamos enfrentar. Foi mais ou menos feita uma agenda de trabalho, então a cada 15 dias nós vamos ter uma rodada de trabalho. Efetivamente, a partir da semana que vem, nós vamos começar a trabalhar. Cada reunião terá um tema, e esse tema será discutido e buscar
direções para dar curso, para no final do trabalho a gente ter uma conclusão. Porque não adianta discutir e discutir, tem que discutir com proposta. Claro. Então eu acho que isso foi emblematicamente fantástico. Nós da Codesp, que o grande medo é o seguinte, inclusive eu tinha, graças a Deus não tenho mais, uma resistência interna dos nossos colaboradores que olhava para essa ideia como perda de receita, tirar o poder do porto. Gente, vamos evoluir, olhar para frente. Sim. Não vai haver isso. Vai haver uma separação de parte da receita que hoje nós temos, que é destinada à dragagem, que nós não vamos receber mais, mas em contrapartida também não vamos ter que executar mais aquele serviço. Não vamos mais executar o serviço e vamos ter um serviço único e exclusivamente voltado para a dragagem. Então nós temos uma tabela 1, onde você recebe esse recurso é destinado para a dragagem, mas para outras atividades correlatas à dragagem, porque tem que entender dragagem, não só como ir lá, dragar e ir embora. Tem sinalização, tem balizamento, tem topobatimetria, que é o levantamento do fundo, tem as cartas náuticas, tem o acompanhamento do ambiente sustentável. Nós temos que ter campanha para ver a qualidade da água, dos materiais. Nós temos um histórico de Santos, de uma ignorância nossa de décadas passadas, onde nós jogávamos poluentes no canal. Foram 5 anos de discussão para ver se podia ou não tirar material contaminado. Ainda temos hoje essa discussão no canal do Piaçaguera. De novo, por falta de informação, ignorância. Quer dizer, então, os cuidados estão sendo tomados. Ninguém é irresponsável, né? Então, tudo isso tem que ser cotejado nesse grupo de trabalho para a gente fazer. E aí é o seguinte, nós vamos ter equipes de fiscalização. A Codesp não vai deixar de ter o poder de ser o que autoriza e que fiscaliza. Eu vou diminuir minha equipe. Sim. Eu não vou ter que ter mais um staff de pessoas para fazer a dragagem, a gestão, porque esse trabalho vai sair. Então, consequentemente, é isso que as pessoas têm que entender, nós temos que evoluir. Claro. Eu vou diminuir a minha equipe e essa equipe não vai ficar desempregada. Ela vai mudar de balcão, ela sai da Codesp e vai para o novo consórcio, empresa, sei lá o que for criado, condomínio, onde vão precisar desses profissionais que têm experiência. Exatamente, ele já tem a experiência. Não pode desperdiçar esse conhecimento acumulado. Então, eles falam, vou perder emprego. Não, evolua, gente. Você vai deixar de trabalhar na Codesp e provavelmente vai trabalhar num outro ente que vai cuidar disso que você é experto. Você sai do público e vai para o privado, muito provavelmente. Mas vamos entender o que é público? Existe um equívoco. Sim. Muito grande. Muito grande. A Codesp é uma empresa pública, regida pela CLT. Ela é igual a qualquer empresa privada. Ou seja, quem não funciona... Obrigado, a porta da casa e a serventia. Exatamente. E nessa linha, dentro desses 2 anos de coragem, eu estou chamando isso, sim, foram 219 colaboradores que foram dispensados da Codesp. E tinha um estigma que ninguém podia ser mandado embora. Porque era funcionário público estável, que não é verdade. Nós somos regidos pela CLT. E todos nós que trabalhamos na CLT, nós sabemos que nós temos que produzir. Não produzir, o patrão manda a gente ir para o recurso humano. Até porque tem gente querendo entrar. Tem que oxigenar. Sem dúvida. E isso que nós fizemos ao longo desses 2 anos. Foram 219 funcionários que se aposentaram, fizemos um plano assistido de demissão, estamos oxigenando. Pessoas que estavam acomodadas 10, 15, 20 anos no cargo. Eu sempre fiz assim. Por que eu vou fazer diferente? Porque o tempo é outro. Você precisa sair da caixinha, dar oportunidade para o outro crescer. Seja aberto ao novo, né? Cresça junto. Cresça junto, evolua. É só assim que a gente consegue evoluir. Então, eu, na primeira entrevista que eu dei, eu fui até mal interpretado à época, 2 anos atrás, que eu digo, eu não sei fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, desculpem, mas eu vim para fazer. Eu não aprendi ainda a fazer isso. Eu também ainda não aprendi. Eu acho que ainda não tem receita. Não tem essa receita, ainda não me ensinaram isso. Quem sabe algum dia. A gente tem pouco mais de 4 minutos e eu queria abrir para a participação do telespectador, para prestigiar o telespectador aqui da nossa Agenda do Porto. Pode pôr na tela, por favor? É o Luiz Leite de Santos. Com relação ao concurso da Codesp, haverá um novo? Essa pergunta tem que ser feita ao Ministério Público. Foi ele que embarreirou. Não foi a Codesp. Não foi a Codesp.
Um dos nossos propósitos é oxigenar e trazer gente nova, e por isso nós fizemos o concurso. E o que nos causou espécie nessa demanda judicial é que o concurso foi feito com todos os critérios, fizemos uma licitação, contratamos uma universidade, um centro com especialização para fazer o concurso, tudo dentro do regramento e dentro da lei. Quando foi feito, ele foi acompanhado pela Secretaria das Minorias de Brasília, que veio a secretária, elogiou o nosso processo das cotas, da transparência, da lisura do processo, que estava excelente. Recebemos um ofício de elogio. E qual não foi a nossa surpresa? Quando ele foi suspenso. Ele foi suspenso porque nós não estávamos atendendo as cotas. E eu fiquei surpreso. Na verdade, nós ficamos. Então, nós estamos mostrando... tudo que nós fizemos é transparente, não temos o que esconder, não temos nenhum motivo de não mostrar. Nós temos o dever de ofício de ser transparente com a sociedade. Estamos só dependendo da justiça. E aí vai ter? Não sei. Vamos Quem esperar, decide não Luiz. sou eu. Vamos esperar. Para a gente encerrar, temos 2 minutos. Quais são as expectativas para 2018, presidente? Eu sou bastante otimista. Esse ano nós pretendemos fechar o recorde histórico dos 125 anos do Porto, com uma movimentação algo em torno de 120 milhões de toneladas no Porto de Santos em 2017. O meu desafio para 2018, quando eu digo a Codesp, Sim, na figura da empresa. O ano que vem nós temos um tema, o ano Codesp da sustentabilidade, fruto da nossa licença de operação. Sim. E essa licença de operação trouxe responsabilidades para nós, nós vamos demonstrar isso à sociedade a partir do ano que vem. Nós temos projetos de manutenção, de acompanhamento, de fiscalização, e nós queremos tornar isso transparente para a sociedade. Quais são as implicações que nós temos ao ganharmos o direito de ostentar a licença de operação de uma operação sustentável. Sem dúvida. Então, esse é um grande desafio para 2018. Mas muito mais do que esse é concluir as obras que nós iniciamos em 2016, melhorar o acesso à Ponta da Praia, do Canal 4 ao final da Ponta da Praia, a mudança da malha ferroviária, o acréscimo de mais uma linha, tudo isso para concluir em 2018. E bater o recorde de novo e chegarmos a 130 milhões em 2018. Esse é o desafio. Presidente, eu quero agradecer muito a participação do senhor. Eu sei que estar aqui hoje exigiu do senhor um esforço pessoal, porque o senhor trabalhou até muito tarde ontem. Agradecer porque nós estamos levando ao nosso público ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, e é importante que a população ouça esses esclarecimentos para que ela se engaje nesta relação e faça do Porto, da nossa joia, como a gente costuma dizer aqui, uma joia ainda mais brilhante, que possa trazer ainda mais bons frutos para nossa cidade, para nossa região e para o nosso país. E é isso que a nossa sociedade precisa, de acreditar e sair da mesmice. Vou citar só como fecho, uma repórter me perguntou: presidente, como é que o senhor faz com a crise? Digo, a crise está da porta para fora. O que eu tenho é uma grande oportunidade de mostrar trabalho, competência e produzir mais. Aí eu supero a crise. É isso mesmo. Quando a gente vê na crise a oportunidade, a gente sempre encontra boas saídas. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.